O Dia Mundial dos Animais, comemorado neste dia 4 de outubro, marca a importância da preservação dos animais, principalmente aqueles que precisam ser resgatados de alguma situação degradante. E para falar um pouco e contar algumas histórias que nós temos aqui no Zoológico de Limeira, nós temos o veterinário Dr. Reinaldo Belucci, que vai contar essas histórias e falar da importância da data. Doutor, você pode contar para a gente alguns casos de preservação e resgate de animais que o Zoológico de Limeira tem? Tudo bem, a gente, né, eu acho importante a gente frisar um pouco da importância, né, dessa data, que ela foi instituída, né, como data comemorativa num congresso, né, internacional de proteção animal em 1931. Então, só em 1978, quando a ONU declarou, né, instituiu o direito dos animais, né, aí então essa data começou a ser mais profundamente analisada e tendo uma importância maior, né? Então hoje a gente tem não só a questão de preservação, né, de animais domésticos e tal, mas de animais como um todo, né? De animais na maneira geral e dos seus habitats também, né? Essa é a importância, né, que a gente tem nas entidades aí de preservação e de conservação de espécies, né? E no nosso zoológico não é diferente, né? A gente tem um trabalho aí de resgate de animais, né? De animais que são, né? De recebimento de animais que são frutos de maus tratos ou frutos de apreensões, né? E que não teriam condições de voltar para a natureza, né? Quer porque nunca tiveram contato com a vida livre, né, na natureza, quer porque alguma deficiência, né, que ficou, alguma sequela de algum tratamento ou de algum trauma. Então esses animais são impossibilitados de voltar para a natureza e acabam sendo cuidados aqui pelo nosso zoológico. E quais desses animais têm uma história que é surpreendente? Nós temos uma história bem interessante, a história da Luna, né? A nossa onça pintada. Ela foi apreendida no aeroporto pelo IBAMA, né? Ela estava já sendo exportada, né, para outro país, né, para servir aí de pet, né, para alguém, mas aí o IBAMA apreendeu, né, ela veio aqui para o nosso zoológico em 2002, né? Hoje ela está completando, hoje não, né? Agora, né? Nesses dias ela completa 23 anos, então já ultrapassou, né, a expectativa de vida que de um animal, né, de uma onça pintada na natureza entre 12 e 15 anos, mesmo em cativeiro a expectativa é de 20 anos, né? Ela já estendeu essa expectativa de vida. E em relação, você tinha comentado com a gente em relação a um lobo que ele foi atropelado. E isso também influencia na questão dele não poder voltar, por exemplo, para um habitat natural? Sim, né? Foi um lobo resgatado por uma faculdade, né? E ele era filhote ainda, foi atropelado, daí passou por cirurgia, né? Teve colocação de placa, pino, né? E pela sequela da cirurgia e pela situação dele também ser filhote, também não conseguir, né? No tempo de recuperação, ele não conseguir se habilitar para voltar à natureza, né? Porque assim, mesmo que a gente tente fazer o animal voltar para a natureza, depende também dele de conseguir essa habilitação, esse feeling, né, da natureza. Então a gente observa tudo isso e a gente percebe, cada animal tem um tempo, cada animal tem um mecanismo. Então a gente percebendo que ele não tem condições de voltar para a natureza, a gente fica com ele, né, e permanece os cuidados daí conosco aqui. Você tem uma base de quantos animais hoje o zoológico atende? A gente tem uma variação, né? Porque assim, a gente trabalha também em alguns resgates e depois devolve na natureza de animais feridos, animais machucados, né? Então nossa equipe também trabalha nisso, né? Em receber alguns animais e depois voltar para a natureza. Mas hoje aqui a gente trabalha sempre numa média entre 220 e 230 animais. E para a gente fechar, qual que é a importância do zoológico para essa preservação dos animais, principalmente animais que foram resgatados? Na verdade, assim, a gente tem a importância, né, é da questão de educação ambiental, né? Nós temos a questão da educação ambiental, que é de ensinar, né? Porque é como
a gente falou da importância do Dia Mundial dos Animais, mas a gente precisa passar essa importância para as próximas gerações, né? De ter o cuidado com o nosso mundo, com o nosso planeta, né? Não, os animais estão inclusos, mas como o planeta como um todo, né? E então assim a questão da educação ambiental, né, é uma questão importante. A nossa secretária Simone Zambuzi, né, o nosso prefeito Mário Botion tem essa consciência, tem essa programação, né, de estar fazendo aqui no zoológico, né, para reabertura, uma portaria educativa, está fazendo visitas monitoradas justamente para trazer essa realidade da importância da preservação e da conservação das espécies, né. Com relação a isso, a gente tem uma história aqui das antas, né, que nós temos um casal de antas, eles já tiveram 6 filhotes aqui no zoo, né, 2 desses filhotes foram reintroduzidos na natureza, né, em áreas monitoradas, e aí pelo monitoramento já foi possível identificar que a fêmea desses 2 filhotes já teve mais filhotes, então é um animal que é ameaçado de extinção, né, então aí a gente está colaborando para mitigar, para diminuir essa questão, esse impacto da extinção, né, e aí os outros 4 filhotes, né, desse casal, eles foram para outras entidades de conservação, que também estão fazendo o mesmo trabalho de reprodução e de reintrodução na natureza, né? Então assim, a gente tem o trabalho da educação, tem o trabalho do resgate, do cuidado, mas também tem o trabalho da gente estar colaborando para a preservação e conservação das espécies. E só para a gente deixar claro, o Zoológico de Limeira não fechou. Ele continua fazendo o seu trabalho aqui e fazendo um trabalho árduo de cuidar dos animais, é isso? Sim, né? Nós temos aqui a alimentação completa, como eu falei, tem a equipe técnica que faz toda a alimentação balanceada, né? Os tratadores, o pessoal da cozinha que prepara os alimentos, são alimentos frescos, toda semana chega, né, verduras, legumes, frutas, ovos, carne, nós temos rações também, grãos, né? Então assim, o zoológico permanece a todo vapor, né? Nós tivemos um fechamento por conta da pandemia, depois a gente teve algumas situações com intempéries, né, que deu uma abalada na estrutura como um todo, não teve prejuízo nenhum para os animais, né, mas a gente já tem contratações, né, finalizando as situações de contratações para estar reformando, construindo essa portaria educativa para estar reativando o zoológico. E a programação da gestão do prefeito Mário é para que no ano que vem a gente possa ter essa reabertura concretizada. Educadora.